Imagine um lugar onde a vida não para, nem por um instante. Existe um ponto no planeta que não é apenas uma floresta, não é apenas um conjunto de árvores bonitas para fotos de satélite. É a maior, a mais complexa e a mais vital máquina de vida, água e clima da Terra. Falo, claro, da Amazônia brasileira. A gente vai desvendar agora uma história de proporções, assim, épicas. Uma história que se estende por milhões de anos e que envolve a força das montanhas, a dança dos rios e, claro, a incrível resiliência da vida. Essa é a história da Amazônia. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do processo evolutivo da Amazônia. A gente vai mergulhar fundo na mágica geológica, na mágica climática que, ao longo de um tempo que a gente nem consegue imaginar, esculpiu a maior floresta tropical do mundo. Muito, mas muito antes das árvores e dos animais que a gente conhece hoje existirem. Para a gente conseguir entender a Amazônia, a gente precisa primeiro ajustar a nossa percepção do tempo. Pensa só, há 65 milhões de anos, os Andes mal começavam a se erguer. 20 milhões de anos atrás, a região era um pantanal gigantesco. A floresta em si só teve condições de existir há 6 milhões de anos. E o mais chocante vem agora. O rio Amazonas, esse ícone, tem só 40 mil anos. E a grande explosão de espécies que formou essa floresta densa que a gente imagina aconteceu nos últimos 4 mil anos. É uma história de transformações profundas e, como a gente vai ver, surpreendentemente recentes. Beleza, vamos mergulhar na base de tudo. A arquitetura da Amazônia não foi, em primeiro lugar, biológica, foi geológica. A floresta basicamente existe por causa das montanhas. A Cordilheira dos Andes foi o grande motor de tudo isso. Primeiro, ela se ergueu feito uma muralha, sabe? Bloqueou os rios que antes corriam para o Pacífico e forçou todo mundo a correr para o outro lado, para o Atlântico. Segundo, essa barreira gigantesca reteve a umidade que vem do oceano, criando o ciclo de chuvas que alimenta a bacia inteira. E o mais crucial, a erosão constante das montanhas forneceu 80% dos sedimentos que fertilizam o solo até hoje. Cada pulso de crescimento dos Andes reorganizava a paisagem, criando um palco super dinâmico para a evolução acontecer. É meio difícil de imaginar, mas por milhões de anos a Amazônia foi um mar interior e depois um pantanal continental. A prova disso está em todo lugar. Fósseis de conchas marinhas a 1000 quilômetros da costa e em criaturas como o boto cor-de-rosa. Os ancestrais dele eram marinhos. Eles ficaram presos quando as conexões com o oceano se fecharam e tiveram que se adaptar à água doce. Incrível, né? Bom, agora que a gente entendeu essa história geológica turbulenta, vamos ver como ela se tornou o motor por trás de uma verdadeira explosão de vida, transformando a Amazônia num berçário de espécies. E essa é a grande questão, não é? Como é que um ambiente em constante mudança, em constante agitação, gerou tanta biodiversidade? A nossa intuição diria que a estabilidade é que gera diversidade. Mas na Amazônia, o segredo foi justamente o contrário. A resposta, ou pelo menos a teoria mais aceita, é a famosa teoria dos refúgios. Imagina assim, em períodos mais secos do planeta, a floresta encolhia, formando ilhas de vegetação úmida, separadas por áreas de savana. Populações de uma mesma espécie que antes estavam juntas ficavam isoladas nessas ilhas. E aí, com o tempo, cada grupo evoluía de forma diferente. Quando o clima voltava a ficar úmido e a floresta se reconectava, essas populações já podiam ser espécies completamente novas. Então a Amazônia tem essa identidade dupla. Por um lado, ela é um museu, preservando linhagens de milhões e milhões de anos. E ao mesmo tempo, ela é um berçário, um laboratório super dinâmico, onde a maioria das espécies que a gente vê hoje surgiu de forma bem recente, impulsionada justamente por essas mudanças todas. E agora, vamos focar em algo que meio que desafia aquela imagem que a gente tem da Amazônia como um lugar super antigo e imutável. A verdade é que a floresta como a gente conhece hoje é uma criação surpreendentemente nova. Olha só esses números. O rio Amazonas tem só 40 mil anos. A bacia hidrográfica que a gente vê no mapa hoje se estabeleceu há 27 mil. A grande expansão da floresta densa aconteceu há apenas 4 mil anos. E mais, há 2000 anos, grandes áreas que hoje são floresta tropical eram, na verdade, savanas. Ou seja, a Amazônia, na sua forma atual, é mais jovem que as pirâmides do Egito. É de explodir a cabeça. Isso nos leva a uma comparação que é, no mínimo, alarmante. Durante milhões de anos, forças naturais como o movimento dos Andes criaram biodiversidade. Agora,
Nas últimas décadas, forças humanas, estradas, agropecuária, estão causando a perda acelerada dessa mesma biodiversidade. A escala de tempo mudou drasticamente e o resultado se inverteu por completo. Agora, a gente precisa olhar de frente para essa nova velocidade de transformação. O que está acontecendo com essa floresta que levou milhões de anos para se formar? Entre 2001 e 2020, a Amazônia perdeu 54,2 milhões de hectares de floresta. É um número tão grande que é difícil até de visualizar. Para se ter uma ideia, é como se o território inteiro da França tivesse sido derrubado. É uma destruição numa escala que a natureza nunca viu. Tá, e o que está por trás disso? Os dados são bem claros, não deixam dúvida. A principal causa, disparado, é a agropecuária, responsável por 84% da devastação. A expansão de infraestrutura, principalmente estradas, vem em seguida com 10% e outras atividades somam os 6% restantes. E a conexão entre esses fatores é crucial. Como diz a citação aqui do Paulo Moutinho, as estradas funcionam como uma espinha de peixe. Elas rasgam a floresta e, a partir delas, o desmatamento vai se espalhando para os lados. Mais de 70% de toda a derrubada na Amazônia aconteceu numa faixa de 50 quilômetros para cada lado das rodovias. Elas são, de fato, o vetor da destruição. Com essa velocidade toda de mudança, as projeções para o futuro se tornam uma questão, bem, urgente. A projeção pessimista de um estudo da RAISG é francamente assustadora. Ela prevê que, entre 2021 e 2025, a Amazônia pode perder mais 23,7 milhões de hectares. Como o gráfico mostra, em apenas 5 anos, a gente pode perder quase metade do que foi destruído nos 20 anos anteriores. A velocidade da destruição está aumentando exponencialmente. No meio desse cenário todo, existe uma linha de defesa. As terras indígenas e as áreas protegidas funcionam como verdadeiras barreiras contra o desmatamento. Apenas 1,6% da perda de vegetação no Brasil aconteceu dentro de terras indígenas. O problema é que a pressão sobre essas áreas está cada vez mais intensa. Elas são o último bastião, mas estão sob um cerco constante. E isso tudo nos leva à pergunta final. A gente viu que a floresta se adaptou a mudanças lentas e colossais ao longo de milhões de anos. Ela é uma grande sobrevivente. Mas, e as nossas mudanças? A resiliência antiga da Amazônia será páreo para a velocidade sem precedentes da nossa transformação? Para a gente entender a Amazônia de hoje, a gente tem que voltar um pouco no tempo. E não é só olhar para ela como uma floresta, sabe? Mas sim como um projeto. Um território gigantesco que no último século virou um verdadeiro campo de batalha de ideias. Uma disputa constante sobre qual seria o seu destino. E tudo isso moldado por decisões que muitas vezes foram tomadas bem longe dali. E no coração dessa história toda, a gente encontra um choque fundamental entre duas visões bem diferentes. De um lado, tem aquela ideia da Amazônia como um santuário, sabe? Um tesouro de biodiversidade que precisa ser preservado para o mundo todo. E do outro lado, a visão da Amazônia como um baú de recursos, uma fronteira esperando para ser explorada e, claro, integrada à economia do Brasil. E é exatamente essa tensão, como mostram os estudos de Prates e Baixa que baseiam esta nossa análise, que acaba explicando, olha, praticamente tudo o que aconteceu por lá. Bom, e aqui a gente chega no X da questão. O grande problema é que por muito tempo essas duas visões foram tratadas como se uma anulasse a outra. O modelo de desenvolvimento que acabou ganhando força partiu de uma ideia bem simples, mas perigosíssima. Para a economia crescer, a floresta tinha que diminuir. Basicamente, colocaram a natureza e o progresso em cantos opostos do ringue, como se não pudessem existir juntos. E olha, as raízes desse jeito de pensar vêm de longe, viu? As primeiras grandes ondas de ocupação econômica já deixaram a marca delas, estabelecendo um padrão que a gente veria se repetir por décadas. Extrair recursos era o motor principal para avançar sobre a floresta. Essa linha do tempo aqui mostra uma escalada bem clara, né? Primeiro, vem a borracha, que conecta a Amazônia com o mercado mundial e traz assim, uma multidão de gente para lá. Aí, quando esse ciclo da borracha quebra, o que acontece? O Estado entra em cena e entra com força pela primeira vez. Mas o passo seguinte, esse foi decisivo: as estradas. Elas literalmente rasgaram o isolamento de séculos da floresta e criaram as primeiras artérias, sabe? Por onde a ocupação mais moderna começou a avançar, agora bem longe dos rios, que eram os caminhos de antes. E aí, a gente chega num ponto de virada total.
Durante o período do governo militar, a ocupação da Amazônia muda de escala. Deixa de ser algo mais ou menos gradual para virar uma política de Estado, com todas as letras. Uma estratégia pensada, gigante e, vamos ser sinceros, implacável, para integrar a região de uma vez por todas. Essa frase do general Galbraith Couto Silva é, assim, a chave para a gente entender o que eles estavam pensando na época. Existia um medo real, um medo geopolítico, de que aquele vazio de gente na Amazônia deixasse a região vulnerável. E qual foi a resposta para isso? Aquele famoso lema, integrar para não entregar. De repente, ocupar a Amazônia virou uma questão de segurança nacional. E o plano para essa tal integração foi muito bem amarrado. Não era só sobre abrir estradas, não. Era um sistema completo. Pensa assim, as estradas eram as artérias. Os projetos para levar a gente para lá e os incentivos para as grandes empresas eram o sangue correndo nessas artérias. E os órgãos do governo, tipo a Sudam, eram o cérebro comandando toda essa operação. O objetivo era claro, ocupar o espaço, criar uma nova realidade ali no território. E o resultado dessa política, bom, tá aqui no gráfico, bem na nossa frente. Em só 20 anos, a população da chamada Amazônia Legal mais do que dobrou. Pensa só, um salto de 8 para 17 milhões de pessoas. Esse crescimento explosivo, claro, criou uma pressão gigantesca sobre a terra, sobre os rios, sobre a floresta, numa escala que ninguém nunca tinha visto antes. Chegando nos anos 80, a história muda de protagonista. O Estado, que tinha sido o grande motor que abriu as estradas e preparou o terreno, começa a sair de cena. E quem assume o volante dessa expansão? As forças do mercado, e especialmente o agronegócio, que passa a ditar as regras do jogo. E aí a dinâmica fica ainda mais direta, mais poderosa. Basicamente, dois motores econômicos, turbinados pela demanda do mundo inteiro, começam a definir o ritmo da mudança na paisagem. De um lado, a pecuária extensiva, do outro, a soja. Olha só os números da pecuária, é uma coisa impressionante. O rebanho praticamente triplicou em 20 anos. Com isso, a criação de gado se tornou a principal causa isolada de desmatamento na Amazônia, transformando milhões e milhões de hectares de floresta em pasto. Mas por que essa expansão foi tão agressiva? A resposta, infelizmente, está na lógica econômica, que é brutalmente simples. Olha esse dado. Saía mais de 2 vezes mais barato derrubar um pedaço novo de floresta para fazer pasto do que, por exemplo, recuperar uma pastagem que já estava degradada. Na prática, o sistema todo incentivava a derrubada, recompensava a destruição. Ao mesmo tempo, a gente tem a soja avançando de um jeito avassalador. Só para ter uma ideia, em Mato Grosso, a área plantada quadruplicou em só 15 anos. E o impacto da soja é duplo, é importante entender isso. Ela não só ocupa áreas de cerrado e de transição, mas ela também vai empurrando a pecuária cada vez mais para dentro da floresta. É um verdadeiro efeito dominó. Ok, então, depois de décadas seguindo esse modelo de desenvolvimento, fica a pergunta: qual foi o preço que a floresta pagou? Chegou a hora de olhar para o resultado de tudo isso, o saldo final desse processo todo. A conta chegou. 17% da cobertura florestal da Amazônia. Esse número representa a perda de quase 1/5 de toda a floresta em pouco mais de uma geração. Uma destruição num ritmo aceleradíssimo, diretamente ligada àquelas políticas e à força do mercado que a gente acabou de ver. E é importante dizer que essa devastação não aconteceu por igual em todo lugar, não. O estrago se concentrou justamente naqueles estados que foram o centro, o epicentro dos grandes projetos de estradas, de colonização e, claro, da expansão do agronegócio. Rondônia, Mato Grosso, Pará, eles viram pedaços gigantes dos seus territórios de floresta simplesmente sumirem do mapa nesse período. O que nos leva, então, à pergunta final, a grande reflexão. A história que a gente viu aqui mostra um ciclo de ocupação e exploração que sempre colocou a economia de um lado e a ecologia do outro. O grande desafio, não só para o futuro da Amazônia, mas para o futuro do Brasil, é se a gente vai conseguir, finalmente, quebrar esse ciclo. Será que é possível construir um novo modelo?
Um modelo em que as pessoas e a economia possam prosperar não apesar da floresta, mas por causa dela, junto com ela.